Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai gravar um vídeo absurdo, vocês vão entender tudo aqui. E quando eu tô junto por aqui, você já sabe, né? Já tá sabendo o que vai acontecer aí, opções, né? E você vai ver só o tamanho dessa carteirinha aí. Pra você que não me conhece, eu sou o cara das opções, Wesley. E a gente grava conteúdo sobre opções aqui, ó. Tem tempo, hein? Se você não viu nada, você tá dando mole, vacilando demais, porque isso aqui pode multiplicar demais a sua rentabilidade. E a gente já provou isso. Mas agora a gente vai tentar provar com um valor super diferente e para uma carteira que o Léo vai explicar aí o que a gente vai fazer. Então, há um tempo atrás, soltei um vídeo explicando para vocês como que eu montaria a carteira para Sara, né? Já tem um vídeo aqui explicando por que eu decidi não fazer no CPF dela, quais foram os motivos para isso, né? E agora você vai ver, inclusive, a consolidação de toda aquela explicação. Então, aqui eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o que eu aportei, né? Então, esse aqui seria a carteirinha da Sara, tá? Carteirinha não, né? Porque meu sonho era ter nascido com a carteira dessa já. Vamos ver se eu vou entregar isso aqui pra Sara mesmo. Mas a gente começou aqui com R$1 milhão. Então, tá lá na carteira que tá no CPF da Ingrid, né? E aí tá R$1 milhão ali para poder a gente fazer qualquer tipo de aporte. Então, no começo, quando eu aportei esse R$1 milhão lá, coloquei tudo em LFTB para render a renda fixa ali de 91% do Selic, né? Eu já expliquei para vocês também sobre o LFTB. Daí em diante eu falei assim, pô, aqui vai ser perfeito porque eu não quero mais fazer aporte na carteira da Sara. Eu vou deixar esses R$1 milhão aí. E aí a gente vai multiplicar esse R$1 milhão através dos aportes, através das alocações que a gente fizer. Minha intenção nessa carteira é nunca mais aportar nela. Então, aportei R$1 milhão, nunca mais vou aportar nela. E é óbvio que já fica delícia demais isso aqui. Imagina a Sara com 18 aninhos, sendo que ela tá com agora 3 meses e tem R$1 milhão na conta multiplicando. Olha só pra você ver a bagunça que isso aqui faria. É óbvio que isso aqui não é a realidade de muitas pessoas que estão começando, é óbvio. Pai, um bia, já pensou? Tá bom, né? Já pensou? É óbvio que eu sei que isso aqui não é a realidade de todo mundo que está começando a aportar para seus filhos. Isso aqui, graças a Deus, o Papai do Céu me deu essa condição, né? E a intenção, eu já expliquei para vocês, isso aqui é parte do meu patrimônio, não é nem para ser para Sara realmente. A gente vai ver se depois, quando ela completar 18, 25, 26 anos, ela realmente merece isso aqui, né? Porque tem que merecer, não vai ser assim também tudo dado, não. Vai ter que trabalhar direitinho para poder ver se merece isso aqui. Então é um aporte meu da minha carteira, meio que separado, né? Então eu tenho lá meus 3 milhões no rumo ao 100k. Eu tenho esse valor aqui que eu deixava em caixa justamente pro nascimento da Sara e tal, não sabia o que poderia acontecer, né? Enfim, então tá tudo certo, saúde demais, então vamos aportar esse dinheiro aqui. Então deixar só a reserva de emergência ali guardado mesmo. Então aqui o plano era qual? Pegar R$1 milhão, não vou aportar mais nada. No período aí de 25 anos, eu até expliquei pra vocês no primeiro vídeo, né? Quando eu teria a pretensão de passar esse dinheiro pra ela, seria lá com 25 anos, a partir de 18 anos ela ia assumir a carteira e ainda ficar no CPF da Ingrid, mas pra ver se ela consegue me comprovar que ela consegue ter boas rentabilidades. Se ela não tiver, dinheiro não vai ser dela, vai ser meu dinheiro, vai consumir meu dinheiro não. E aí a gente teria então aqui 25 anos, já que hoje ela tá com alguns meses, numa expectativa aí de rendimento, eu vou colocar 10% anual, ó. 10% anual, só que dá 0,79 ao mês, ó. Qualquer fundo imobiliário hoje você consegue isso aqui, então bem tranquilo. Olha o tanto de dinheiro que ela teria. Nossa, é muito, né? Ah, louco, o juro composto é lindo demais, né? Olha que absurdo, né? É doideira, né? Só de deixar parado não, né? Não é bem assim. É você investir com o mínimo de sabedoria. E você já sabe que só consumindo conteúdo por aqui, que também no cara das opções, você já conseguiria fazer mais do que isso, né? Isso aqui é até interessante a gente fazer uma simulação, porque isso aqui é libertador, cara. Eu olho aqui 10 milhões e eu lembro o Leozinho lá com 17 anos, tava se formando, tinha acabado de entrar na faculdade de medicina e tal, pensando realmente em como montar a aposentadoria, tanto a minha quanto da Ingrid, já tava casado com ela praticamente, e eu pensava, pô, 10 milhões é muito dinheiro, nunca vou conseguir isso aqui, cara, nunca vou conseguir, eu imaginava, mas não, meu plano de vida era juntar R$1 milhão, né, graças a Deus, Deus honrou a gente, mas olha só, Deus vai te honrar também, tá, se você é justo, se você é honesto, Deus vai te honrar também, e aqui, por exemplo, se você coloca R$1.000 que seja, não aporte mais, vai lá, você vai ter 10 mil, você tá multiplicando 10 vezes, o que eu quero mostrar pra vocês é que, se você consegue realmente aportar um valor e realmente conseguir uma rentabilidade básica, 10% você consegue, tranquilo, é a média do Ibovespa. Você consegue multiplicar 10 vezes o capital que você aportar. É óbvio que se você colocou R$1.000, conseguiria aportar mais uns 200 por mês, né? Você não tem um capital juntado agora, mas você teria aí condições de ir aportando para sua filha. Normalmente é o que a galera faz, né? Depois que nasce, começa a aportar lá R$100, R$200 na poupança e tal, enfim. Você já teria 257 mil, né? 258. Já é uma diferença gritante. Imagina
você passar um legado desse com 25 anos para sua filha, para seu filho, né? É muita coisa mesmo, com R$1.000. Então não se prenda a 1 milhão aqui, porque graças a Deus eu tenho essa condição, mas te mostrando que qualquer valor você conseguiria fazer a mesma coisa. E eu iria pedir exatamente isso pro Léo, que ele acabou de fazer, tirar uns zeros ali, porque às vezes você olha para isso e às vezes fala assim, caramba, isso não é minha realidade. Todo mundo tem o seu momento, o seu tempo, e não importa, olha só, R$1.000 se transformaria em 10k. Ou seja, o que nós estamos querendo provar para você só com essa tela aí, que a sua disciplina vai fazer diferença pro resto da sua vida. Porque 1 milhão, o Léo acabou de falar para você, ele também não tinha. Se ele voltar 5 anos para trás... O primeiro dividendo de 7 centavos. Se volta 5 anos para trás, galera, só 5. O Léo não tava pensando com esses números aí não de 1 milhão. Então, as coisas podem sempre ser melhoradas e a sua missão é transformar a sua vida aí. Então, o que a gente vai fazer aqui e qual foi a ideia que eu estava discutindo com o Wesley? Todos conhecem meu método de investimento, que é o Kraken. O N é opções, em torno de 10 a 20% da carteira. Ideal que seja 10, quem é mais arriscado pode ir até 20. E aí, a gente está estudando já há muito tempo, e a gente tem poucos estudos de opções aqui no Brasil, né? Assim como a gente também tem poucos estudos de fundos imobiliários aqui no Brasil, mas opções ainda menos do que fundos imobiliários. Então o mercado muito incipiente ainda, infelizmente, né? Ou felizmente, e a gente consegue ganhar muito dinheiro com isso, enquanto a galera ainda não mexe muito bem com isso, não tem muito conhecimento sobre isso, tem muito leigo, então você consegue tomar decisões mais acertadas do que quem tá mexendo só por mexer, só especulador, né? E lá nos Estados Unidos existem vários estudos. Eu vou deixar aqui um link de um site que ele publica vários e vários estudos, com explicações, tem um videozinho dos caras te explicando, bem bonitinho, né? Você não vai ter nem o trabalho de ler um artigo, você só vai ter o trabalho de assistir o vídeo. Tá em inglês, você consegue colocar a legenda aí, traduzir esse negócio pra você, e aqui você consegue ver que a gente tem vários documentários aqui de ir fazendo comparações para ver se fazia sentido a gente comprar diretamente as ações ou apenas mexer com opções. Então o que a gente vai montar nessa carteira aqui da Sara é uma carteira mais arriscada mesmo, porque a gente vai mexer 100% com opções, que basicamente seria ali 20% do meu patrimônio total, né? Então seria 100% com opções aqui na carteira da Sara, e a gente quer provar esse braço aqui, se isso funciona aqui no Brasil também. A gente não tem nenhum estudo, a gente fazer estudo de backtest de opções é muito complicado, porque os preços oscilam pra caramba. A gente vai fazer esse estudo também, só que demanda muito mais tempo, e a gente vai fazer aqui empiricamente, porque é algo que eu já comprovei no método do Kraken, o Wesley tá comprovando todos os dias lá no canal dele. Se você não segue o Wesley ainda, daqui a pouco a gente vai fazer uma brincadeira aqui bem legal, você vai gostar. E como no mercado americano isso já é consolidado, vamos ver se também dá certo aqui no Brasil. A gente sabe que é óbvio que o mercado americano é totalmente diferente do mercado brasileiro, então a gente tem que fazer alguns testes. O fundo imobiliário aqui, para você aportar, é diferente dos rates lá nos Estados Unidos, né? Você não vai ter a mesma rentabilidade nos rates do que você tem aqui nos fundos imobiliários se você investir direitinho. Os fundos imobiliários têm muito mais capacidade de te rentabilizar. Então é óbvio que a gente precisa fazer alguns ajustes. Então o que eu fiz aqui, só porque quando a gente começou esse vídeo, o primeiro vídeo que eu soltei foi em abril, né? Então aqui a gente já tá em maio e eu movimentei essa carteira em abril. Então eu só vou te atualizar do que a gente fez de abril pra cá, um mês só, e aí o que a gente vai fazer a partir de agora. Então preste atenção. Aqui eu tinha investido tudo em LFTB e vendi put de Petrobras e ganhei R$13.000 de put de Petrobras. Então deu 1,3% da put Petro. E aí eu fiquei com o LFTB rendendo. Quem ainda não sabe muito bem o que é put, vai ter que estudar. Minha intenção não é nem te explicar o que é a put, o que é a call, porque o Wesley já faz isso com maestria lá, tem vídeos de 30, 40 minutos no canal dele, então você assiste lá, depois você volta aqui para poder ver essa aplicação na prática. Então aqui a gente ganhou esse valor, e aí depois quando chegou a data de vencimento, fazia muito sentido eu manejar essa operação. Então aqui eu consolidei para vocês o que a gente fez em abril. Ó, lá em abril eu vendi a put de Petro P471, ganhei 63 centavos, e aí eu ganhei então R$13.000. Só que depois, quando chegou o tempo do vencimento, a Petro tinha caído pra caramba, tinha aberto o Strait de Hormuz lá, né, temporariamente, enfim, antes do Trump afundar outro navio, e aí a Petro tinha caído pra caramba. Então a put próximo do vencimento tava 2,16, ou seja, é como se eu tivesse perdido dinheiro, né? Se eu tivesse comprado aqui a Petro, deixando exercer a put a 47,10 e a Petro a 45, eu iria perder R$2. É como se eu estivesse pagando 47 na Petro, que vale 45 hoje. Então a gente tem maneiras de manejar isso para poder conseguir mais rentabilidade. E aí o que eu fiz? Eu manejei, fiz a famosa rolagem. Então aqui eu baixei o strike da Petro. Quem entende de put já vai entender melhor sobre isso, né? E eu sugiro muito que você estude sobre opções, cara, porque esse quadro aqui vai ser absurdo. Você vai ver o quanto de rentabilidade a gente vai conseguir fazer ou não. A gente vai consolidar sempre de semestre em semestre a nossa rentabilidade. Você vai ver bonitinho. E aqui então, para poder recomprar a operação, eu gastei 45 mil. Então, como se eu tivesse ficado 30 mil no prejuízo. 30 mil no prejuízo. Meu Deus do céu, Léo, então é ruim demais esse negócio aqui, ué. E aí o que aconteceu? Logo depois, para poder fazer a rolagem, eu baixei o strike da put e ganhei 49 mil. Então no mês de abril,
eu fiquei no lucro R$16.960. Isso aqui veio de prêmio, que é aquele famoso dividendo sintético que você escuta a galera falando aí, a galera que tem mais experiência no mercado, ó, tem carteiras de bilhões, né? Juca Abdala faz isso, o Lírio Parisotto faz isso, o Luiz Barsi faz isso, brasileiros mesmo, né? O Warren Buffett faz isso, todo mundo faz isso. Quem tem uma carteira mais madura, e mesmo quem tá começando, tá? Se tem conhecimento, consegue fazer as opções para poder gerar dividendos sintéticos e literalmente turbinar seus dividendos. A gente chama de dividendo sintético, tem nada a ver com dividendo, não é um evento corporativo das ações, mas a gente chama isso porque a gente, com a posição da Petro ou da Vale ou com o dinheiro em caixa, a gente consegue fazer um dinheiro que você não teria se você não fizesse. Literalmente eu estaria deixando R$16 mil na mesa se eu não tivesse feito isso, entende? Se eu tivesse só deixado lá em LFTB. Perceba que enquanto eu estou fazendo isso, meu dinheiro está rendendo lá em LFTB. Então eu estou ganhando aqui, neste caso, em abril, eu ganhei em relação ao 1 milhão que eu aportei. Vai ser sempre muito fácil da gente calcular nossa rentabilidade, porque eu não vou aportar mais nada. Então sempre vai ser a partir dos 1 milhão que eu aportei, né? Então aqui a gente teve já 1,6%, 1,69% no mês de abril, só com prêmios de Petro, mais o 0,7 que rendeu lá do LFTB. Percebe, a gente ganhou 2,32 de prêmio em abril. O que aconteceu em maio? Em maio a gente já mexeu, tá? Em maio, olha lá, eu tinha vendido a put a 2,33, eu consegui recomprar ela a 0,55. E fiz uma rolagem baixando o strike de novo. Olha que legal isso aqui. Quando você consegue fazer suas continhas bonitinhas, você entende o racional por trás das puts, das calls, você consegue fazer ali bem bonitinho e angariar mais lucro, né? Então aqui neste mês, o que eu fiz? Eu recomprei a posição a 11 mil e vendi uma put a 45,70. Essa aqui é a operação que inclusive está aberta, ó, 45,19 o strike e ganhei 1,55. Então ganhei R$32 mil. Fiz R$21 mil de lucro aqui nessa operação em maio. E aí, olha só o que aconteceu. Eu tô com esse dinheiro aqui na conta de investimentos, só para te mostrar que o prêmio é real, ele tá aqui, caiu aqui mesmo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Todo esse dinheirinho que a gente está gerando de prêmio, a gente pode investir em LFTB e continuar vendendo put de uma só ação. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que dá para você montar carteira com isso. Então você recebe o prêmio, compra uma ação que está em oportunidade e vende call nessa opção. Ou deixa em LFTB e vende put numa outra ação. A gente consegue ir pegando os prêmios e manejando a carteira. E é muito legal quando a gente enxerga isso, né? Porque você vai enxergar de novo, igual nós fizemos com o quadro de Vale. Só que lá em Vale, quando a gente fez esse quadro, a gente fez com R$30 mil só. Agora a gente vai fazer com 1 milhão. Você vai ver o quanto a gente vai formar de carteira com esse 1 milhão de dinheiro, que é igual o Léo falou, não é dividendo não é evento corporativo, mas fazendo uma brincadeira, né? É o seu evento corporativo, você está criando um evento corporativo para você mesmo através do seu conhecimento, porque o que você está fazendo? Literalmente você está tirando esse dinheiro do mercado e aportando para dentro da sua carteira. E o melhor de tudo, duas estratégias, venda de call ou venda de put, porque as opções são só duas coisas, ou as calls ou as puts, e se você quer fazer renda com elas, é só vendendo que você vai conseguir fazer isso. E eu e o Léo temos um racional super claro para isso, a gente só vende call coberto e onde a gente tem rentabilidade e valorização, ou seja, nosso risco é sair com rentabilidade e valorização, ou nós vendemos put, aceitamos ser pago para comprar nossa ação onde a gente escolhe. Então o que nós vamos fazer com essa carteira? Ou a gente compra ativos e saímos com rentabilidade e valorização deles, ou nós somos pagos para comprar mais ativos para dentro da carteira. Então você vai enxergar uma multiplicação de dividendo, patrimônio, ativo, fluxo de caixa e tudo gerado através das opções. Vai ser lindo isso aí. Então aqui agora a gente vai complementar a operação, né? Porque eu fiz a venda de put na sexta-feira passada. E maio não acabou, né? Ou seja, nós vamos aumentar o prêmio de maio. Exato, eu fiz a venda de put aqui no dia 15, 14, porque o Weslão só ia chegar ontem e a gente queria gravar esse vídeo juntos, mas ele não conseguiu, né? Aqui ia ser o vencimento, então eu tive que vender essa put antes, que é essa parte aqui. Mas aí eu deixei o prêmio na conta pra gente fazer juntos aqui. Passou essa semana aí com o prêmio na conta pra gente fazer junto. O que a gente vai fazer aqui agora? Primeira opção, a gente poderia pegar esses 21 mil, colocar mais em LFTB. Você consegue perceber aqui que eu tô 950 mil em LFTB, porque eu já coloquei 80 mil em outra renda fixa aqui, um CRI, posso fixar 110% CDI, e esse CRI é isento de imposto de renda, então valia muito a pena aqui, por isso que eu coloquei, tá? Mas senão eu teria já aqui 1 milhão e 30 mil em LFTB. Mais os 20 mil que eu ia colocar, já teria 1 milhão e 50 mil em LFTB. Esses 50 mil que apareceram aí foi da onde? Primeiro, dos prêmios, que se a gente pega aqui o consolidado, ó, que é a soma de abril, 16 mil, mais o resultado de maio, 21 mil, deu aí 38 mil. Então, ganhei 38 mil de prêmio e mais 12 mil de rendimento lá do LFTB, que rendeu, né, e tal.
Então ele vai multiplicando capital também ali. Esse é o benefício das puts, principalmente nesse momento em que as empresas estão um pouco mais esticadas, tem algumas que estão baratas, então você consegue comprar e vender call, e algumas você consegue vender put, que a put tá pagando muito. Pra quem mexe com opções aí, quem sabe, quem não sabe ainda, você tá assistindo aqui, tá meio boiando esse vídeo, e fica até uma provocação pra você. Se um cara inventou esse modelo, porque teve alguém que teve que inventar sobre as opções para poder elas existirem. Se alguém inventou, tem gente que usa para ganhar dinheiro, entende muito bem como funciona. Como que você que tem cérebro, mesmo tamanho, nossas diferenças aí de massa cerebral, 30, 50 centímetros no máximo, provavelmente a minha massa cerebral é maior que a sua, né? Ou não? Acho mais que jovem, não, né? Eu sou maior, né? Não, mas eu sou mais jovem, né? Mas eu sou maior, acho. 30, 40 gramas a gente tem diferença de massa cerebral, então você tem cérebro, você comeu. Eu vou até deixar um cortezinho do Clóvis aí. Não faz sentido você não estudar sobre isso aqui. Mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Então você que tá boiando, talvez seja sinal para você, eu tenho que estudar um pouco mais. Eu tô perdendo tempo, porque isso aqui é perca de... Você tá literalmente... Quanto mais tempo você adia de estudo, seja de opção, seja de qualquer outra coisa no mercado financeiro, é tempo da sua aposentadoria que você está perdendo. Poderia aposentar 1 ano mais cedo, 2 anos mais cedo, 3 anos mais cedo. Você está perdendo esses anos lá, né? Então fique esperto com isso. E aí, a primeira opção seria investir em LFTB e vender mais put. Exemplo, se eu pegasse esses 21 mil aqui, investisse em LFTB e entrasse aqui e fosse vender put da própria Petro, tá? Da própria Petro. Vou pegar aqui, vou entrar aqui em módulo de opções. Não se assuste com esses números aqui, isso aqui é só realmente para quem entende opções, que é simples, para você que ainda... Suas possibilidades. Bem tranquilo. Por exemplo, vamos pegar aqui Petro e aí vamos supor que eu vou vender put e a gente vai fazer aqui uma técnica de vender sempre no ATM. Vamos já explicar isso em algum momento, tá? Então aqui se eu vendesse put, eu ganharia 1,50. Nessa posição, a 44,94 eu poderia vender, eu tenho 21.200, né? Dividido por 44,94, eu poderia vender 470 posições. Não dá para vender quebrado nas opções, então eu venderia 400 aqui, Poderia até vender 500, mas é sempre coberto, né? Então eu vou vender 400. A gente ganharia R$600 de prêmio, tá vendo? Mais 0,06 aqui de prêmio e deixando lá o dinheiro rendendo no LFTB. Só que neste momento a gente viu aí um banco que caiu pra caramba e que também tá muito bom para poder mexer com opções, porque quanto mais volatilidade tem a empresa, melhor fica para as opções e a gente ganha mais prêmio, que é o Banco do Brasil, né? A gente já leu esse relatório de Banco do Brasil juntos no canal. Então o que a gente vai fazer? Eu vou comprar esses 21.190 de Banco do Brasil e vender call disso. Por quê? E por que será, né, de vender call, né? Porque, primeiro de tudo, porque nós, dentro dessa carteira, aceitamos sem nenhum problema vender Banco do Brasil com rentabilidade e valorização. Você entendeu, né, que desde o começo do vídeo, que a nossa intenção com essa carteira aqui é multiplicá-la através das opções. E as opções podem criar literalmente para você uma máquina de dividendos. E é isso que você vai enxergar junto com a gente aqui, o que é possível da gente fazer. Através da venda de call, nós vamos conseguir prêmios aí às vezes maiores do que 3%. E isso é para dia 19/6. 19/6 é menos do que 30 dias. Normalmente a gente gosta de vender para 30, às vezes 40 dias, onde o prêmio ainda é maior. Mas ainda assim, para dia 19/6, você vai enxergar que nós vamos conseguir uma rentabilidade maior do que 2, às vezes 3%, sendo que o Banco do Brasil vai estar pagando quanto para você de dividendos esse ano? Quanto você acha que o Banco do Brasil vai pagar dividendos? Será que vai pagar dividendos esse ano? Não. Paga uns 3%, né? Pelo menos 3%. Uns 4%. Então você imagina, divide 3% numa conta de padaria por 12. Você vai enxergar um valorzinho de 0 alguma coisa que o Banco do Brasil te remuneraria no ano. Mas através das opções, só com essa tomada de decisão que nós fizemos aqui, você vai enxergar um prêmio maior do que 3%. Para 20 dias. E aí não tem como você não aprender a fazer isso também, né? Por isso que a galera chama de dividendo sintético, por isso que a galera fala que dá para turbinar os dividendos, né? Então basicamente é isso. E olha só aqui, não tem risco nenhum, Léo, vou ganhar 2% de qualquer jeito, não tem... Não, é óbvio que tem risco, por isso que você tem que entender qual que é o risco aqui, e aí perceba o racional, por isso que você tem que saber calcular valor intrínseco, por isso que você tem que saber ler relatório, não vira aqueles operador de opção que tá operando só por especulação,
não sabe o que é o ativo. Eu vendendo ativo aqui, não sei nem o que o ativo faz. Tô vendendo só por causa do preço. Aí você tá, ó, um passo da lasqueira, tá? Um passo da lasqueira. Qual que é o racional e qual que é o risco aqui, ó? Se eu compro o Banco do Brasil e vendo call, a venda de call eu tô falando que eu tô disposto a entregar Banco do Brasil aquele preço. Como eu tô focando na carteira da Sara em multiplicação do capital e eu não tô muito me importando em levar esses ativos para o longo prazo, caso eles valorizem. Então aqui a gente fez essa compra de 1.000 Banco do Brasil, daqueles 21.200 que a gente tinha, sobrou R$500, depois a gente vai investir isso aqui em LFTB, junto com o prêmio que a gente vai ganhar, tá? O que a gente vai fazer? Aqui em módulo de opções, primeiro vender a call para te explicar o racional do que pode acontecer, todos os cenários possíveis, porque existe risco sim, e eu quero te mostrar o risco para ver se você aceita correr esse risco. Se eu tô fazendo, porque eu aceito correr o risco. Então vamos entender aqui, tá? Então aqui eu tô em 19/6, que é o vencimento. Quando eu vendo uma call, eu tô falando assim, ó, eu aceito entregar esse ativo no preço que eu escolhi, no dia que eu escolhi. Então aqui eu escolhi o dia, ó, lá no dia 19/6. Agora eu vou escolher o preço, que é o que a gente chama de strike. Tá vendo escrito aqui, ó, strike. Vou escolher o preço. Quanto que você entregaria Banco do Brasil lá no dia 19/6? Agora aqui muda de pessoa para pessoa e muda de perfil para perfil. O que você quer fazer? No caso da carteira da Sara, a gente quer multiplicação de capital. Não estamos nos importando em entregar as ações. Então eu não quero ficar com a ação. A minha carteira da parte de que eu quero ficar com a ação tá lá no rumo ao 100K. Aqui é para poder multiplicar mesmo e até provar para vocês se faz sentido a gente operar aqui sempre vendendo a TM, tanto a put quanto a call, para ver se isso gera uma rentabilidade legal no final do ano. A gente vai ver isso aqui, vai ficar bem documentado, vai ficar top. Talvez a gente até escreva um artigo posterior a isso. Então olha só, aqui no dia 19/6, na venda de call ATM aqui, a gente ganharia 73 centavos, tá? Se eu vender aqui a 20,60, olha lá, eu tô ganhando 73 centavos de prêmio. Se eu vender aqui 1.000, eu ganharia 730 reais, tá? Então, só um exemplo. Aqui, eu não venderia ao strike mais baixo do que eu comprei. Eu paguei tanto no Banco do Brasil? Paguei 20,68. Então, eu sempre vou querer vender acima desse preço médio meu, que é 20,68. Qual que é o próximo preço médio aqui, ó? Seria 20,85, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, ó, poderia vender call aqui, eu poderia vender, eu quero entregar Banco do Brasil, mas eu só entrego a 20,60. Fique à vontade. Os seus prêmios, eles vão ser proporcionais ao strike que você está vendendo. Se você quer entregar só a 20,60, você terá uma baita valorização. Daqui para cá é quase 10%, mais o prêmiozinho que você vai ganhar. Então aqui eu vou vender mais próximo da TM mesmo, vai ser 20,85, só para a gente comprovar a teoria, tá? Então aqui, se eu vendesse 1.000, a gente ganhar praticamente o mesmo prêmio que a gente tá ganhando lá em Petro. Só que aqui no Banco do Brasil a gente tá vendendo a call, então eu tô comprando o ativo e tô aceitando entregar ele a este valor. Então aqui você consegue perceber que dependendo do strike que você escolhe, ou seja, dependendo do quanto que você combina com o cara que tá comprando de você, né, afinal você tá vendendo, de receber esses ativos lá no dia 19/6, menos prêmio você vai receber. Então, por exemplo, se você quer entregar a 20,60, você recebe um prêmio maior, porque a possibilidade disso acontecer é maior quando eu chegar lá no dia 19/6, afinal já é a realidade hoje. Se eu falo, não, eu quero vender o Banco do Brasil, mas eu quero vender só a 30 reais, você vai ganhar 1 centavo. 1 centavo é 0,01% de prêmio. Ou seja, a possibilidade disso aqui é tão pequena de acontecer que você não vai ganhar prêmio nenhum para isso, né? E você vai entregar seu Banco do Brasil lá a 32 se isso chegasse. No nosso caso, a gente sempre vai vender ou próximo do ATM ou até 3% de spread do ATM, principalmente em ativos como o Banco do Brasil, que normalmente tem uma tendência de alta, né? Que caiu, despencou pra caramba e agora nós acreditamos que pode subir. Então, aqui o que a gente vai fazer é vender a call só que um pouquinho para cima, a 5% para cima, né? Vamos até ver. Hoje ela tá 20,70. Se a gente vender aqui, ó, a 21,35, 21,35 dividido por 20,70, que é o preço atual, a gente teria aí 3,14 de valorização. Então se eu vendo a call a 21,35, eu estou ganhando o prêmio, que aqui no caso é 40 centavos, ó. Então aqui 40 centavos por coração, que eu paguei hoje a 20,68. Então dividido por 20,68, eu tô ganhando agora 1,93. E aqui você consegue ver que tem um cara comprando 39, vai ganhar 390 de prêmio aqui, tá? 400 reais de prêmio. Ó, foi executada já. Eu vou deixar essa planilha aqui compartilhada para vocês, eu vou lançar aqui então, ó, só para vocês ir acompanhando. A gente vendeu BBASF 213. Então BBASF 213, foram 1.000 ações e ganhamos 40 centavos em cada. Então aqui já subiu o prêmio de maio, a gente ganhou 21.600. E aí o consolidado ficou 38.560 que a gente fez até agora de prêmio que a gente conseguiu fazer com as opções, tá? Então vamos desenhar os cenários agora? Porque a gente precisa entender qual que é o risco disso. Porque se não tem nada de risco, eu tô ganhando 1,9% de prêmio todo mês, tô ganhando 3% de valorização todo mês, como se eu estivesse ganhando 5% por mês, vai dar 60% no ano. É possível isso sem nenhum risco?
Você vai entender aqui agora, o Wesley vai te... E o dinheiro ainda rendendo no LFTB? É Não isso estamos aí, nem né? contabilizando aquele ainda? Caramba! E agora, né? Temos que comprar o LFTB, inclusive, mas a gente compra daqui a pouco. Daqui a pouco nós compramos. O Wesley vai explicar aqui os cenários possíveis que podem acontecer. E agora é muito legal. Por quê? Porque você sempre tem essa pergunta, né? Que a gente te explica tudo isso, parece assim, caramba, isso é uma máquina de dinheiro mesmo, risco zero. E o Léo sabe que eu gosto de ser polêmico de falar que é risco zero. Essas operações são risco zero. Sabe por que eu sou polêmico de falar isso? Porque você enxergou com a gente todo o racional. Qual foi o racional? A gente comprou o Banco do Brasil a 20,68. Era uma ação que a gente queria ter em carteira ou não era, Léo? Sim. Ou seja, a gente analisou as ações. O Léo tem vários vídeos aí, inclusive um recente da análise de Banco do Brasil, onde ele coloca inclusive o preço teto que ele teria de Banco do Brasil. Ou seja, Banco do Brasil passa nos nossos filtros e a gente teria Banco do Brasil. Compramos ele a 20,68 e lançamos a nossa call aonde? A 21,35. Qual é o risco dessa operação? O risco é você vender as suas ações através das opções em 21,35. Esse, de fato, é o risco que você está correndo. Mas foi o acordo que você fez. Mas, Wesley, isso não é risco, né? Porque se eu vou vender a 21,35, era o que eu queria, tá tudo certo. É verdade. Sabe onde as pessoas falam que tem risco? Se o Banco do Brasil for para 30. Porque aí o seu acordo é vender a 21,35. Por quê? Porque foi isso que você fez através das opções. O seu contrato é esse com as opções. E você vai ter que cumpri-lo. E aí o seu risco é de ficar de fora dessa possível alta de Banco do Brasil até R$30. Entendeu? Então o risco dessa sua operação é esse. Mas os cenários, nós temos 3, na verdade. Cenário 1, vamos supor que o Banco do Brasil não foi para lugar nenhum, ele ficou nesse preço que ele está lá, ó, de 20,68, 20,70, vamos chutar que o Banco do Brasil valorizou para 21,30, beleza? Primeiro cenário foi para 21,30. Acontece o que com a sua obrigação? O que acontece, Léo? Nada, né? Olha aí, ó, 21,35. Como é que a gente seria exercido? O que é isso? Nas opções é você realmente ter que cumprir o seu contrato. Só se o Banco do Brasil no dia 19/6 estivesse acima de 21,35. Nesse primeiro cenário eu estou colocando que foi para 21,30. Você vai ser exercido? Não, né? Por quê? Porque qualquer pessoa conseguiria comprar Banco do Brasil a 21,30 no mercado. Por que o comprador compraria de você a 21,35? Ou seja, prêmio de graça na conta. Beleza? Cenário 1. Isso é o que a gente chama de virar pó na opção. Quando você vende um contrato, né, no caso aqui a gente está vendendo o call, e você coloca o strike de 21,35 e ficou ou o ativo não movimentou, ou mesmo que ele tenha movimentado, ele ficou abaixo de 21,35. Então se ficou abaixo de 21,35, ninguém vai querer comprar de você a 21,35. Então, eu vendo lá mesmo a 21,35. Tudo bem, mas ninguém vai querer comprar. Então isso aqui é o que a gente chama de virar pó. Esse aqui é um dos melhores cenários para quem vende call, tá? Virar pó. Por quê? Porque todos aqueles R$400 que a gente ganhou, vira lucro. Então 100% de lucro. E aí você consegue entender que tem outros 2 cenários. Esse segundo cenário que o Wesley explicou já, que é o cenário do Banco do Brasil subir pra caramba, né? Vamos colocar aqui, ó, cenário 2. Banco do Brasil, BBAS, movimentou muito. Explodiu. Explodiu. Vou colocar aqui, ó, explodiu, pra você lembrar mesmo. Explodiu. Foi lá pra casa, eu vou colocar aqui pra ser bem didático, R$40. É pouco provável. Só pra você entender. O que vai acontecer? Pô, no mercado tá R$40. Você falou que vende a 21,35. Então a galera vai comprar de você. Você vai ter que vender lá suas ações a 21,35. Você ganhou os 3,14% de valorização. Mais o 1,93% de prêmio que você conseguiu, né? Mais o 1,93%. Então você vai ter lá seus 5% de valorização. Só que se você tivesse ficado com o Banco do Brasil, teoricamente comprando aqui a 20,61, você teria próximo de 100% de rentabilidade. Então aqui, neste caso, você deixaria de ganhar 95% de valorização. Só um exemplo. E é justamente esse cenário 2 que gera tanta confusão nas opções. Muita gente fala assim, não vale a pena vender call, porque se em algum momento a ação subir, eu vou ficar de fora. Isso que é a grande intriga. E inclusive me intrigou durante muito tempo. E é justamente por isso que a gente fez o canal há 2 anos atrás, um quadro no canal de Vale há 2 anos atrás, e por isso nós estamos fazendo aqui de novo. Porque depois de muito estudo, e principalmente comprovações estatísticas fora do Brasil, né? E a gente está tentando comprovar agora no Brasil, tem pouco estudo, mas você vai conseguir perceber que essas altas explosivas, elas podem acontecer sim, em algum momento você pode ficar de fora sim, só que o período de tempo que você vai ganhando e angariando esses prêmios fica muito à frente do que o potencial dessas explosões de preço, né? Então, o que a gente quer provar? Que isso aqui raramente acontece, às vezes vai acontecer, mas raramente acontece, e você consegue com as vendas de call
e mesmo que você seja exercido, nesse 5%, você ser constante no 5% para poder conseguir mais valorização, não necessariamente mais valorização do que as ações, mas às vezes você pode até conseguir um pouco menos, um pouco mais, mas ter uma garantia de que você vai conseguir lá seus 30% de rentabilidade no ano. Imagina, se você consegue garantir 30% de rentabilidade no ano. É loucura, né? Óbvio que não dá para garantir, mas é o que a gente está tentando provar aqui para você, e é justamente esse cenário 2 aqui que a gente está batendo, tá? E tem o cenário 3. Que é o mais fácil de todos, né? Imagina que o Banco do Brasil caiu. E aí? Se o Banco do Brasil cair, acontece o quê? De novo vira pó, né? Por quê? Porque sua obrigação não será exercida. Ou seja, de volta 100% de lucro no prêmio. E dentro do cenário 2 que o Léo falou, é importante que você pense sobre ele, porque muita gente fica confusa e fica com medo das opções, às vezes, por causa desse cenário 2. Mas você tem que lembrar quantas vezes na sua vida você enxerga uma ação valorizar 100%, praticamente, em um mês. 19 dias. Não é verdade, Léo? Então, assim, você precisa fazer essa reflexão, estudar mesmo e enxergar que isso pode acontecer. Lógico que pode. Nós assistimos Vale quase fazer 100% de valor em 6 meses. Petro saiu de 30 para 50 nesses últimos meses, mas foram em meses, né? Ou seja, dentro do mês, essas oscilações vão ser raras. E você não vai fazer opção na sua carteira inteira, né? É por isso que o método crack é 10% da opção. Então, a sua carteira que você quer seguir e segurar, pô, eu quero segurar uma parte, eu, sei lá, tenho 1000 ações de Banco do Brasil, eu quero segurar 900. Faz opção com 100, entende? Faz com 10%. Você não vai fazer com toda a sua carteira, não. Porque senão você não está montando realmente uma carteira previdenciária, né? O foco das opções é multiplicação de capital. É como se você estivesse investindo em small caps que não pagam dividendos. É como se você estivesse investindo em outros ativos mais de risco, entende? Então, realmente, você tem que ter uma parte da sua carteira que você vai segurar. Porque aqui você vai provavelmente entregar em algum momento suas ações. E você tem que estar de acordo com isso, né? Para poder conseguir fazer essas rentabilidades, inclusive. Senão você não vai conseguir. E aqui no cenário 3, só pra gente terminar, o BB caiu lá para R$18. Aí muita galera fala assim, então se eu não tivesse comprado o Banco do Brasil para poder vender a Cal, eu não estaria com esse prejuízo, né? Porque eu comprei a 20, agora tá 18, então, pô, perdi. Pô, mas isso aí não é nenhum argumento válido, porque se você fosse comprar a ação também, porque se você está comprando agora Banco do Brasil para poder vender Cal, o primeiro racional é, tô comprando Banco do Brasil porque vale a pena comprar Banco do Brasil. Se não valesse a pena comprar Banco do Brasil, eu não compraria outra ação, para vender Cal de outra ação. Então o primeiro ponto é, vale a pena comprar a ação que eu tô comprando? Calculei o valor intrínseco, tá com margem? Tá, beleza, então eu comprei. Então se eu comprei uma ação que é boa, independente se eu vendo a Cal ou não, esquece da Cal. Se ela cai, teoricamente, se ela manter os mesmos fundamentos, eu vou continuar aportando mais na ação. Aqui a carteira vai ser até limitada porque eu não vou conseguir fazer novos aportes, né? O objetivo é não fazer novos aportes justamente para você ver. Mas você consegue perceber que se Banco do Brasil caísse a R$18, eu ficaria feliz para poder conseguir comprar mais, ou eu não venderia ele a 18, não ficaria triste que caiu. Todos os preços médios da sua carteira estão mais baixos do que o preço da cotação atual. Se você está fazendo compras recentes, não. Você vai comprar algum ativo aí que caiu. E nem por isso você está desesperado, entende? Então, no caso da venda de Cal, você sai melhor do que o cara que só comprou. Porque imagina, o cara que só comprou, ele comprou a R$28,60 e caiu para 18. Ele está perdendo R$2,68. Você que vendeu a Cal, você viu lá, a gente ganhou 40 centavos. Então é como se eu tivesse comprado mesmo a 20,28. Então, tô 40 centavos acima, né? 2% acima do cara que só comprou. As opções, elas vêm para te ajudar a aumentar a sua rentabilidade. É óbvio que não é milagre. Já quero tirar disso da sua cabeça, tirar seu cavalinho da chuva, né? Não é milagre, você tem que estudar. Se você fizer merda, você vai se lascar. Então você tem que estudar para poder conseguir fazer essas rentabilidades, beleza? Por isso que nós estamos aqui gravando os vídeos de 40 minutos, né? Porque senão gravava só o vídeo, já vendi Cal e tal, e por 10 minutos conseguia fazer o vídeo. Então perfeito, as nossas movimentações de abril e maio foram essas, a gente conseguiu essa rentabilidade aí. Teoricamente o nosso consolidado, se a gente fosse somar com a rentabilidade do LFTB, que aqui até agora foi de 12 mil, mais essa renda fixa aqui, né? Tá dando aí uns 13.400, a gente teria 50 mil realmente de rendimento. Ou seja, imagina, se eu tivesse só investido em LFTB aqui em renda fixa, eu teria 1,5% de rentabilidade até agora, dos meus 1 milhão que eu coloquei. Como eu tô mexendo com as opções aqui, olha só que loucura, né? Se eu somar aqui o do LFTB, ó, vou colocar aqui rentabilidade, aí eu vou colocar RF de renda fixa, tá? Aqui a gente teve, vou somar esses dois valores aqui, só para poder ficar bem certinho. A 12,29905 mais 1,19703. Então teria esse valor aqui de rentabilidade que eu consegui da renda fixa, tá? Colocando aqui, ó. E aí você consegue ver aqui que no consolidado, juntando os prêmios mais a rentabilidade da renda fixa, a gente tem aqui um total acumulado de 52 mil de rentabilidade em menos de 60 dias, né? 5,21%. Razoável, né? A gente começou razoavelmente bem. Vamos ver como que vai se manter durante o ano.
Se quiser acompanhar, é só se inscrever aqui no canal. E com certeza você vai precisar do canal do Wesley como apoio, para você entender o que a gente está fazendo. É porque aqui não dá tempo de te explicar tudo o que significa cada coisa. As opções, elas têm um certo grau de complexidade, você precisa de um apoio para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aí no YouTube, vai digitar aqui, ó, o cara das opções, e aí você vai entrar aqui no canal do Weslão. O último vídeo, inclusive, ó, ele tá ensinando sobre uma estrutura. Talvez a gente use essa estrutura aqui, que inclusive a gente desenhou juntos essa estrutura, pra gente conseguir fazer mais rentabilidade no decorrer do nosso quadro. Já é interessante pra caramba, ó. Aqui ele explica sobre call e put, então vai lá para você entender o que é a call, o que é a put, como que faz, quais são os racionais, e aí com certeza você vai aprender muito aqui no quadro do canal, que você vai ver na prática o que a gente tá fazendo. E você viu que o prêmio já está disponível pra gente, né? Olha lá, ó, atualizando o saldo, o prêmio já fica disponível para você na hora, ou seja, a gente já consegue reinvestir na hora o que a gente fez de rentabilidade. E você percebeu que a gente está aqui, igual o Léo falou, 40 minutos num vídeo só para te explicar racional, o que nós queremos fazer e te mostrando as operações na prática. Então, faz sua parte aí, porque o principal desse vídeo mesmo, sabe aonde foi? No primeiro pilar, que eu e o Léo temos bem definido pra gente. Só opere as opções e ações que você teria na sua carteira. Você realmente estudou a sua ação? Você realmente teria essa ação em carteira? Porque se as respostas são sim, você vai poder sempre escolher entre ser pago para comprar a sua ação preferida ou comprar ela e decidir vendê-las com rentabilidade e valorização. E esses dois mundos vão multiplicar demais os dividendos que a gente recebe e com certeza acelerar o nosso caminho. Então as movimentações que a gente fez hoje, só para revisão aí, compramos 1000 Banco do Brasil, vendemos 1000 call ao strike de 21,35 e o dinheirinho que a gente ganhou de prêmio mais o restante aqui a gente comprou de LFTB. Então estamos aumentando o nosso percentual para poder vender put depois, estamos vendendo call, nós isentamos o risco. Nós ficamos zero de risco porque eu aceito sair com 5% de rentabilidade e se cair eu tô tranquilo porque é uma ação que eu teria em carteira. Se vocês tiverem gostado do quadro, deixa aqui nos comentários que a gente vai continuar gravando. Se não tiver gostado também, para de gravar, né? Fazer o quê? Não gostou? Fica com Deus. Papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional. É nóis.